Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de sistemas computacionais. Vamos falar hoje de arquitetura de computadores pessoais. Esse é o assunto da aula de hoje. A ideia da aula de hoje é situar vocês com relação às partes de um computador pessoal, um PC ou notebook. Não se trata de novidade. Muito do que vamos falar nessa aula, vocês já estão familiarizados. Algumas siglas, alguns acrônimos são conhecidos de vocês, e então vai ser mais uma forma de dar uma visão geral a respeito do assunto. Nós não iremos nos aprofundar, mas apenas mencionar algumas tecnologias e algumas de suas características. Os tópicos que vamos abordar são esses aqui. Vamos falar aqui um pouco sobre barramentos e hierarquias, principais tecnologias de interconexão, barramentos do sistema, pentes de memória principal para PC e vamos falar um pouquinho de barramentos de entrada e saída. Barramentos e hierarquias. Nós temos um diagrama de blocos com algumas partes que existem, no computador pessoal. Eu gostaria de mencionar aqui e falar um pouco a respeito. Vamos começar pela unidade central de processamento, a nossa CPU. Ela está aqui interligada com as memórias cache, as memórias que estão próximas aqui à CPU, tem um acesso direto a essas memórias por meio de um bus cache ou um barramento de cache. Esse barramento ele é o BSB, Backside Bus, e temos a conexão da CPU com essa ponte PCI, que vai permitir a conexão, a interligação aqui com o barramento PCI ou PCI Bus. E a conexão com a memória principal feita aqui junto a essa ponte PCI. Nós estamos vendo. Então, nós temos essa primeira parte aqui do sistema, a unidade central de processamento, tem um barramento local, denominado Frontside Bus, e esse aqui é o Backside Bus, um à direita e outro à esquerda, o back, o front, e a unidade central aqui no meio, nosso microprocessador. E então temos uma parte de memória aqui, uma memória rápida, uma memória que a unidade central de processamento acessa com muita frequência, onde partes dos comandos estão armazenados. E nós temos essa ponte, são circuitos integrados que permitem esse acesso da unidade central de processamento com a memória principal e com os periféricos. Então, nós temos aqui unidade central de processamento, memória e de acesso frequente pela CPU. Acesso, a CPU faz uma memória rápida. Nós temos uma memória principal e nós temos os periféricos. São 4 blocos aqui. E temos aí agora uma outra parte importante, que são os barramentos. Temos o barramento PCI e o barramento ISA. Já não é tão utilizado mais. O PCI é o mais comumente usado. E nós vemos que todo o processo acontece conforme esse hardware. E nós temos aqui o SCSI, que é uma interface que permite o acesso a discos, scanners e outros componentes de SCSI, que não é muito utilizado. Nós já estamos usando bastante o PCI diretamente para esses componentes, como discos, scanners, ou então até mesmo por USB. Então vocês acessam o scanner por meio do USB. Temos aqui uma ponte ISA, que vai dar acesso a esse barramento ISA. E por meio dessa ponte ISA temos acesso à unidade de disco, ou esse ID, que é uma interface que tem como finalidade conectar dispositivos. E diretamente no barramento PCI, o adaptador gráfico conecta um monitor, para nós vermos, as imagens na tela do monitor.
basicamente é esse aqui, configuração de um computador pessoal, ainda usualmente encontrado no dia a dia da gente, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Vamos olhar um detalhe desses três componentes aqui: CPU, a memória e as nossas duas memórias, né? Memória ROM e RAM. Temos aqui uma memória principal, uma memória RAM. Hoje em dia, nós temos essa memória de apenas leitura, read only memory, mas ela o conteúdo dela pode ser modificado, só que uma vez modificado, ele fica permanente, não é modificado mais. Mesmo que depois que desliga o computador, o conteúdo dessa memória aqui, ele permanece, ok? Então, a ideia é uma parte do conteúdo dos comandos, uma parte dos comandos que a unidade central de processamento vai executar, fique aqui dentro dessa memória. E a memória RAM, que já é uma memória que ela é menos rápida, ou mais lenta, né? Que essa memória ROM, porém, ela contém uma quantidade maior de dados, de informações. E o conteúdo que está na memória RAM, né, uma memória de acesso aleatório, ela vai ser perdido quando desligar o computador. Então, quando nós ligamos o computador, no processo de inicialização, essa memória ROM ela é acessada inicialmente. Temos três barramentos: um barramento de endereços, um barramento de dados e um barramento de controle. Nós olhamos aqui nesses barramentos: PCI Bus, Memory Bus, Cache Bus, ou ISA Bus. Todos esses barramentos aqui, eles são constituídos por três, na verdade, barramentos: barramento de endereços, de dados e de controle. O microprocessador vai realizar um algoritmo, ou uma sequência de instruções, de comandos, e logo que você inicializa o sistema, ele começa já a procurar conteúdo numa memória, no caso aqui, a primeira memória, a memória ROM, então ele endereça essa memória, coloca aqui a posição, digamos, 0000, encontra aqui dentro dessa memória um comando, ele vai, esse comando, no momento que ele endereçar a memória, como vocês estão vendo aqui, eu estou tentando sinalizar com esse ponteiro laser, você vai ter esses dados aqui presentes no barramento de dados. Existe uma coisa interessante, importante ter em mente aqui, o seguinte: o barramento de dados, ele é comum à memória RAM, à memória de apenas leitura, vamos dizer assim, aqui, ou a uma interface de entrada-saída, a bridge, por exemplo, PCI bridge. Ficaria aqui, posicionado aqui, não está no desenho, tá? E ela também está conectada ao barramento de endereços, e também barramento de dados e barramento de controle. Só que, se eu endereçar esses três componentes aqui, a RAM, ROM e a bridge, os dados vão sair aqui simultaneamente e vai ter um curto-circuito. O barramento de dados vai ficar com dados de três fontes, três fontes ao mesmo tempo, da memória ROM, da RAM e de uma interface. E isso, evidentemente, que não funciona. Então, quando ele endereça um determinado componente aqui, você tem esse barramento de controle que vai habilitar quem está sendo endereçado. Então, a memória, a CPU, está executando um determinado ciclo de máquina, e nesse determinado ciclo de máquina, ela vai acessar ou uma interface de entrada-saída, ou acessar uma determinada memória. Ela vai colocar aqui nível lógico 1 aqui nessa entrada, e nível lógico 0 essa aqui, e nível lógico 0 a outra. Aquela que está em nível lógico 1 é aquela que tem seus dados no barramento. As demais, elas ficam numa condição que nós chamamos de terceiro estado,
ou alta impedância, como se fosse uma chave aberta. Então, os dados da ROM, elas não vão para o barramento, tá? Então, pelo barramento de controle, eu posso selecionar qual é a parte, né, do meu, a parte do circuito que está habilitada. A parte do circuito que vai enviar dados. Basicamente, essa é a ideia. Então, eu tenho aqui esse barramento de controle, ele tem essa finalidade de permitir seleção do respectivo componente, que vai ser fonte, né, de informações para a CPU. É essa a ideia, tá? Um exemplo, para exemplificar isso, bem interessante, esse comando aqui. Aqui é linguagem de máquina, né, o assembler. Você tem o move, ou movimentar, o conteúdo da memória nessa posição de memória para o acumulador, para o registrador que fica interno à CPU. Então, um dos comandos, dos muitos comandos que nós temos de comparação, de soma, de movimentação entre memória e registrador interno da CPU, entre memória e memória e dispositivo de entrada e saída. Então, basicamente, ele vai pegar um valor, um número, alguma coisa que está aqui numa dessas memórias e vai mandar para o acumulador. Então, esse endereço aqui, quando ele é colocado aqui no barramento de endereço, uma sequência de bits, aqui uma sequência de bits, né? Seria 00101010. Essa seria a sequência de bits, tá? 00101010. Sequência de bits. Nós temos 8 bits aqui nesse caso, representado em hexadecimal. Essa sequência de bits é colocada aqui. A CPU habilita a respectiva memória que vai, de onde vai sair esses dados, tá? Essa posição dessa memória, se essa aqui estiver habilitada pelo barramento de controle, então o conteúdo que está aqui nessa posição dessa memória, ele vai aqui para o barramento de dados e vai ser armazenado na CPU. No caso aqui no acumulador, que é um dos registradores, né, da CPU, bastante importante. Então, basicamente, essa ideia, eu espero ter conseguido deixar claro essa ideia, esse é o princípio que permeia todo o processo, tá? Todo o processo. Nós vemos aqui nesse esquema, né, nesse esquemático aqui, nesse diagrama de blocos, ele funciona assim. Então, a CPU tem os seus barramentos de dados, endereço e controle. Ela endereça tanto posições de memória quanto dispositivos de entrada e saída. Ela envia sinais de controle que vão habilitar determinados blocos, tá? Pode habilitar um cache, pode habilitar uma memória principal, pode habilitar uma ponte PCI, de tal forma a fazer com que as informações contidas nesses blocos aqui de memória e periférico chegue até ela para processamento. Nós temos aqui uma placa-mãe já um pouco antiga, tem alguns slots aqui que não são utilizados mais com tanta frequência, mas temos aqui dois importantes, que são muito utilizados ainda, que é o ISA. Nós temos uma padronização aqui, isso é muito importante, tá? É um tópico, um item muito importante. Nós temos uma padronização, os pinos que são colocados aqui, eles têm, cada um deles, uma função bastante específica. Alguns desses pinos são pinos de aterramento, uma porção deles. Outros pinos são uma sequência de pinos correspondentes a endereçamento. Outros pinos são pinos de controle e outros pinos são pinos de dados. PCI, slot PCI, são esses aqui menores. Esse ISA aqui é um slot mais antigo. Tá? Aqui o ISA Bus e esses slots maiores, que são pouco utilizados hoje em dia. Ainda tem computador com eles, mas são pouco utilizados.
Estou falando PCI, o PCI são esses menores aqui. Os pinos correspondem a uma padronização. Então, cada pino, cada conexão elétrica que está aqui, ela tem a sua finalidade. Muitas são para terra, outras são para dados, outras são para endereçamento e outras são para controle. Então, tenho aqui uma padronização e as placas que eu colocar aqui, elas correspondem a essa padronização. Posso ter uma interface gráfica aqui, placa gráfica. Posso ter uma outra placa, qualquer outro tipo de finalidade. Por exemplo, eu estava exemplificando um conversor analógico digital. O analógico chega na placa, essa placa faz a conversão analógica digital, pega esses dados digitais e envia para processamento aqui na placa-mãe. E armazenamento. Então, dependendo do software que você está rodando no seu computador, eu tenho a possibilidade de pegar esses dados que estão aqui armazenados nessa placa e eu coloco eles, digamos, no HD, por exemplo. Tá? Ou ponho na tela e numa forma gráfica, por exemplo. Variação de temperatura ao longo do dia, por exemplo, num gráfico. Então, isso eu consigo pôr numa placa aqui. Eu posso colocar placa de quaisquer outras finalidades, até mesmo para controlar semáforos, por exemplo, no trânsito, né, nas ruas, por uma placa que faça essa finalidade, que faça essa função no barramento. E assim sucessivamente. Esses outros slots são slots, sockets, né, para memória, tá? Então aqui eu coloco as minhas placas de memória. E tenho também aqui meu ID, né, onde eu tenho também possibilidade de colocar, por exemplo, né, um HD. Desconectar um HD aqui, uma unidade de disco tem aqui, que vai permitir acessar informações. E assim sucessivamente, tenho aqui USB, teclado, mouse, seriais, todas as conexões estão todas aqui formando essa placa. Aqui nosso barramento PCI, né, e o ISA, tá? Então os dois estão presentes aqui, é uma foto, né? Uma foto disto aparece aqui. E aqui algumas interfaces. Vocês observam essa conexão aqui, ela coincide com essa aqui. Elas se conectam, tá? Aqui são conexões antigas, paralelas. Hoje em dia está usando serial, começa USB A e USB-C, são seriais, paralelas, antigas, seriais atuais, e uma placa gráfica. Citando aqui um exemplo de placa, você pode colocar aqui, espetar aqui o seu barramento PCI. Tá? Ou slot PCI. Né? O slot eu estou pensando no conector, na parte física, aquilo que você põe a mão. Tá? Barramento, estou pensando nesse diagrama de blocos aqui, tá? Nas linhas, onde eu tenho linhas de conexão elétrica, né? Fios, vamos dizer assim, mas no placa de circuito impresso eu tenho as linhas, tá? Foram construídas, né, no circuito impresso, e eu tenho aqui no meu barramento, esse de bits. Falar em PCI, né? Essa placa PCI, PCI significa Peripheral Component Interconnect, tá? Tem um site aqui que fala sobre isso, tá? Vocês podem verificar. O DDR aqui é Double Data Rate, e tem o QDR, ODR, e tem o ISA, né? Que é uma arquitetura padrão da indústria, de computadores, no caso, né? E que vai o PCI, o PCMCIA, que é esse Personal Computer Memory Card International Association, né? Eles convencionam sequência as conexões que vão ser feitas, a forma como elas vão ser feitas. Então existe uma padronização internacional de tal forma que se você comprar o seu PC e comprar uma interface, você consegue conectar essa interface no seu PC e vai haver um reconhecimento, um funcionamento adequado. Inclusive, algumas situações até com plug and play, tá? O sistema operacional já pode vir
com softwares, né, já pré-instalados que reconhecem uma determinada placa. Então, você não precisa nem instalar um programa, já vai e usa, né, um plug and play. Mas a parte física, quando você faz a conexão, isso já está devidamente padronizado. E então não há uma preocupação de quem usa de fazer qualquer tipo de adaptação para utilizar uma placa ou outra. Todas elas vão estar funcionando no seu PC, pela padronização que já vem no seu PC. No caso aqui, nós chamamos, tem o ISA, tem o próprio PCI e os demais, que são para padronizações, simplesmente isso. Aqui, para vocês terem uma ideia de frequências, né, e velocidades e algumas outras informações, nós não vamos nos aprofundar, né, nessas informações todas. Nós não vamos torná-los experts em computação aqui ou computadores pessoais, mas nós queremos que vocês olhem e vejam como que são apresentadas algumas especificações desses barramentos. E eu destaco aqui a velocidade, frequência. Note que a frequência aqui, em alguns, a frequência é bastante elevada, a ordem de gigahertz. Esse, no caso de um serial, né? E a gente tem aqui um processo de desenvolvimento, né? De progresso, né? De avanço tecnológico, né? Entre esses nossos barramentos PCI, né? E de tal forma a permitir que eu coloque módulos, placas gráficas, por exemplo, cada vez mais exigentes em termos de velocidade. Você destacar aqui nesse slide, principalmente as siglas, tá? Esse ISA é importante, o PCI também, o DDR também é um destaque que nós temos aqui quando nós falamos de memória. A gente fala muito do DDR. Aqui os tipos de aplicação, aqui aplicações, né, que nós temos, por exemplo, esse PCMCIA, né, que é o ISA usado em notebooks, com esse 80,33 MHz, que é uma frequência que é menor. Gostaria de mencionar que em notebooks, frequências menores que resultam em velocidades não tão menores, mas menores, menor aquecimento. Menor aquecimento. O notebook ele não pode esquentar muito. Desktop você tem condições de dissipação de calor melhores, tá? Do que no notebook, pela construção, né? E, e diferente finalidade, diferentes finalidades entre desktop e notebook. Então, a gente trabalha aqui com frequências menores, tá? No PCI Express, por exemplo, chegamos aqui a 5 GHz, né? E uma velocidade aqui bastante elevada, tá? Mas também serial. Nós estamos olhando aqui a inserção de uma memória, né, no seu computador. Vocês podem, aqui, nesses soquetes aqui, colocação de memória, né? E essa foto corresponde a esses soquetes aqui. E note esses soquetes aqui presentes na foto também. Aqueles aqui, o ID, né? ID. Aqui posso colocar um HD, tá? HD encaixado e nesses soquetes aqui. Eu tenho os dados, tenho tudo aqui, endereçamento, tudo mais. Tá bem aqui. Por falar em memória, né? Pentes de memória principal, né? Que são os correspondentes a esse desenho, essa foto, né? Nós temos uma linha do tempo aqui, de 1990 até 2020, e temos um avanço, né? De assíncrono para assíncrono. Tem um síncrono duplo, DDR2 ou GDDR3, síncrono quad, depois em octal e vai octal até os dias atuais. Note que o DDR5, e nós temos o barramento de sistema com essa frequência, que não é a frequência da CPU. Note que a CPU está na ordem de gigahertz, é a frequência de acesso à memória
da ordem de megahertz. E a velocidade aqui, gigabytes por segundo, dada em gigabytes por segundo. Interessante aqui de pontuar é que as memórias têm uma peculiaridade, tá? Vou voltar ao slide aqui. Eu tenho uma fonte de informações que vem aqui, por exemplo, aqui desse ATA ID. Esse ATA é Advanced Technology Attachment. Então eu posso ter aqui um HD, esse conector ID, aparece bem aqui, conectado no barramento PCI por meio dessa fonte ISA, e quantidade de conteúdo de memória que eu tenho aqui pode chegar a terabytes hoje em dia. 1 terabyte, 2 terabytes, hoje em dia HD de 1 terabyte é bastante comum. Muita memória. Só que pouca velocidade de acesso. Uma velocidade de acesso bem inferior à velocidade de acesso a essa memória principal. E por sua vez, ela não é tão rápida quanto essa outra memória aqui, que é a memória cache. Então, o microprocessador, ele opera na ordem de gigahertz, com uma velocidade muito grande, mas ele também trata, né, ele lida com diferentes componentes, diferentes partes. Então, o processador está endereçando uma porção de memória, o processador está acessando um certo periférico, e ele está endereçando uma outra posição de memória e processando isso tudo. Então, ele pode buscar informação do HD e, ao mesmo tempo, ele está buscando informações das memórias. Ele não vai poder ficar milissegundos buscando dados aqui e parado buscando a informação aqui. Ele vai fazendo várias atividades enquanto isso. Ele pode acessar o mouse, acessar o teclado, verificar se tem um movimento no mouse, verificar se há uma tecla teclada no teclado, né? Verificar se tem alguma informação da placa gráfica, enquanto ele está fazendo a leitura do HD. E ao mesmo tempo ele está buscando mais instruções para lidar com todas essas partes aqui nas memórias. Tá? Essa memória aqui, ela costuma ser mais lenta, ela é mais rápida que um HD, mas é mais lenta que o cache. Então nós temos uma certa hierarquia em termos de velocidade de acesso às memórias. A cache está muito próxima à CPU, ela é muito rápida. Essa memória principal, que é a nossa memória RAM, tá? Ela é muito rápida, então ela está posicionada aqui bastante próxima da CPU, não tão próxima quanto a cache, mas é bastante próxima. E nós temos outras fontes de informações, de dados em outros lugares que são conectados à CPU por meio do PCI. Tá? Então a gente tem, isso justifica que essa velocidade menor dessas memórias aqui com relação à CPU. Nós temos aqui mais algumas siglas que determinam mais algumas padronizações. Quando eu tenho aqui módulo de memória single inline, ou módulo de memória dual inline, por exemplo, eu tenho convenção. Tá? Essa aqui, por exemplo, é uma single inline memory module. Essa aqui, por exemplo, já é uma DDR, né, que é uma DDR, tá aqui, Double Data Rate, tá? Que é uma Dual Inline Memory Module. Aqui, Dual Inline Memory Module. Essa padronização. Você vai na loja comprar a plaquinha, né, de memória, você vai encontrar ela parecida com isso. Se ela for DIN, tá? Se ela for SIM, ela vai ter um aspecto como este, tá? E eu tenho aqui o DIN, o SO-DIN, que é menor, só o tamanho dela é menor. Essas aqui, elas têm 13 centímetros aproximadamente de comprimento, 13 centímetros, tá? E temos aqui a quantidade de pinos e tal. Temos a DDR3, 4, 5, memória que se apaga quando você perde os dados quando você desliga o computador.
Temos aqui tecnologias, né? ATA, o ID, que a gente já mencionou. Essas siglas são importantes a gente conhecer, tá? Saber que o ID tem a ver com a conexão com o HD, com algumas interfaces. O ATA, ele também tem a ver com tecnologias para conexão ou anexar placas. Ele domina hoje em dia o serial, SATA, serial ATA, que é o que a gente mais tem hoje em dia. Uma característica é o baixo custo. A gente tem como conectar partes ao computador de uma forma bastante barata. E aqui estão algumas informações aqui. O tempo de desenvolvimento, o ATA de 6 gigabits por segundo a partir de 2008, né? Agora deve ter coisa mais rápida, tá? Tem uma referência aqui, interfacebus.com, que é acessar para saber mais informações. Mais um pouquinho, largura de banda, a largura de banda mais bruta, né? Em gigabits por segundo, e a taxa de transferência, né? A velocidade de transferência, né? De megabytes por segundo. Data, revisão 3.0 e 3.2 são os mais rápidos. Por último, vamos mencionar aqui um pouco do SSD, Solid State Drive, que é bastante comumente utilizado hoje em dia. Tem esse padrão, existe um outro padrão, tem um mais rápido, esse aqui é o mais rápido, se eu não me engano. E tem o PCI-X para dispositivos compactos como SSDs. O SSD não é conectado no barramento PCI, mas é num barramento específico para ele. E é um PCI também, mas mais adaptado ao Solid State Drive, o SSD. E essa designação NGFF, né, Next Generation Form Factor, agora é SSD. Utiliza o padrão SATA, serial ATA Express, com esse HCI, e a banda teórica máxima 16 gigabits por segundo, 2 gigabytes. Só dividir por 8, né, deu 2 gigabytes por segundo. E aqui o aspecto. E note aqui como o pentezinho, né, onde você vai espetar, né, o SSD na sua placa-mãe. É aqui ele espetado, aqui. O conector aqui que você espeta o SSD. E aqui, ó, o barramento PCI do lado, onde eu posso pôr uma placa gráfica, por exemplo. Está bem aqui. E tem o meu chipset também, por aqui. Interface de comunicação local, né? Local Area Network, LAN, né? Local Area Network, para envio de pacotes de dados. Então, o Ethernet, ele é tecnologia para conectar Local Area Network, para envio de pacotes de dados. Então, temos uma latência elevada, né? Tempo entre um pacote de informação, né? Ele leva para chegar até o seu destino, ser ali detectado, né? Então, eu tenho uma rede local, computadores que estão próximos entre si, e eles podem se comunicar entre si por meio dessa tecnologia Ethernet. Caso 3 é do 802.3, que tem um overhead, né? É não determinístico, é multiponto, né? Escalável e flexível. Esse multiponto aqui é o que a gente temos aqui. Aqui nesse caso temos um ponto, ó, dois pontos, né? Esse ponto e esse ponto. Pode ter outro ponto aqui, outro aqui, para você ter inclusive uma impressora, né? Temos outros, né? Outras interfaces de comunicação, como o Fiber Channel e o Infinite Band, só estamos citando, tá? E basicamente é isso, apenas o Ethernet. Então, tecnologia para conectar LAN. Não é internet, é diferente de internet, tá? Internet já é a rede mundial de computadores, é algo, não é local, né? Comparação de velocidade de transferência, aqui é bem interessante aqui a gente olhar essa comparação aqui de velocidade de transferência, tá? Aqui o PCI aqui, onde se situa as velocidades. Com esse PCI X533 que chega a esse ponto aqui, ó, 4.26 gigabytes por segundo, né? É tecnologia desse barramento que é construído de tal forma a permitir
velocidades como essa. Essa velocidade de barramento aqui, ela tem uma relação com o sinal de sincronismo, tá, do barramento, mas também tem uma relação com partes que nós chamamos de chipset, que não é mencionado aqui. Deixa eu ver se aparece aqui em algum lugar. Procurando aqui, o chipset apareceu aqui, ó, chipset e chipset. Os chipsets aqui, eles são circuitos integrados, um conjunto de circuitos integrados que realizam esse meio de campo, vamos dizer assim, né, entre o mouse, o teclado, o HD, a interface gráfica, com a CPU. Eu tenho circuitos integrados aqui que funcionam segundo um certo padrão, que tem uma certa largura de banda e tem um algoritmo, e então eles vão ter uma certa velocidade, e, e essa velocidade está designada aqui nesse gráfico aqui, ó. Tá lá, aqui. E tem um PCI, que é bastante rápido. E aqui tem mais aqui Ethernet, por exemplo, 10 gigabits, né? Ethernet de 10 gigabits, com 2.5 gigabytes por segundo. Tá? O Fibre Channel tá por aqui, o Infinite Band também por aqui, e assim sucessivamente. Tem o Scans aqui, que é bastante lento, vamos dizer assim, comparado a esses mais rápidos, e assim por diante. Aqui, esse valor aqui, né, de velocidade de transferência, ele é interessante aqui, quando você vai comprar um computador, você tem custo, né? Então, se você tem um custo aqui, se você quer uma velocidade de transferência muito elevada, é claro que você vai pagar mais caro, né? A gente tem que procurar otimizar, né, o seu custo e o seu benefício, né? Melhorar ao máximo a relação custo-benefício aqui. O resumo, né, das interconexões, nós temos aqui algumas interconexões que a gente já mencionamos, algumas informações relacionadas com elas, tá? É interessante vocês darem uma olhada nisso. Por fim, né, interface de conexão externa, né, conexão a periféricos. Então temos aqui o USB, né, temos conexão de vídeo, conexão sem fio, as devidas padronizações estão todas aqui, inclusive Bluetooth 3E, no 3E, por exemplo, é uma das entidades responsáveis, né, por manter a padronização. Ela designa a padronização e mantém, junto com outras entidades. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha sido útil. Tem muita coisa que eu falei aqui que você já tem um certo conhecimento. Nós não tratamos aprofundadamente tudo que nós poderíamos tratar, mas boa parte a gente falou, tá? Então, espero que tenha sido legal. E valeu, pessoal. Até mais na próxima aula. Tchau, tchau.